Olá pessoal, chegou o momento de postar mais uma aula no canal aqui do professor Nivaldo Soares. Vamos continuar com o nosso assunto de concordância verbal e nominal. Então pessoal, o assunto não é difícil para entender não, presta atenção. Vários adjetivos, olha, quando há dois ou mais adjetivos no singular, o substantivo deve ser empregado no singular, tá? Mas sem a presença de um artigo entre os adjetivos, o substantivo deve ser empregado no plural. Explicando novamente. Aí numa oração tem dois ou mais adjetivos. E aí se houver um artigo entre os adjetivos, o substantivo fica no singular. Mas se não tiver artigo, aí o substantivo deve ser empregado no plural. Veja os exemplos, olha. Aqui, olha. O professor brasileiro e o francês. Nós temos aqui um artigo. Então, por isso, o substantivo fica no singular. Aqui nós não temos artigo. Então, nesse caso, o substantivo fica no plural. Então, os professores brasileiro e francês, tá? Porque aqui nós não temos artigo. Então, não tendo artigo entre os adjetivos, o substantivo fica no plural. Tendo um artigo entre os adjetivos, o substantivo fica no singular. Próximo passo. Continuando, vamos aprender a concordância com essas expressões, essas palavras. Proibido, proibido, permitido, preciso e necessário. Prestem atenção. Quando há um artigo que determina o substantivo, essas expressões estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo. Quando não há artigo, permanecem invariáveis no singular masculino, certo? 4 exemplos, olha. É proibido venda. Por que é proibido venda? Porque não tem um artigo para determinar o substantivo. Então, fica invariável no singular masculino. Aqui tem um artigo, olha. É proibida a venda. Então, tendo o artigo, vai concordar. Entendeu? É permitido entrada. Por que singular masculino? Porque não temos um artigo para determinar o substantivo. Então, não estabelece concordância. Fica no singular masculino. Já tendo o artigo, aí muda. Aí estabelece concordância. Aí fica. É permitida a entrada. Não tendo artigo, vai ficar assim. É permitido, no singular masculino. É permitido entrada. Tendo artigo, fica. É permitida a entrada. Concordância com o verbo ser. O verbo ser estabelece concordância com o predicativo do sujeito, podendo ficar no singular ou no plural. Não seria tão necessário falar da concordância do verbo ser, mas é comum alguém expressar assim: eles é bom, elas é bonita. Por isso, vou dar aqui o exemplo que o verbo ser, ele estabelece concordância com o predicativo do sujeito também. Pode ficar no singular ou no plural, tá? Isto é mentira. Então, o verbo ser está no singular, porque o predicativo está no singular. Isto são comidas. Como comidas está no plural, o verbo ser também vai para o plural. Ele é feio. O predicativo está no singular, o verbo ser no singular. Eles são feios. O predicativo no plural, o verbo também vai para o
plural. Isso com outros verbos de ligação, né? Como o verbo estar, por exemplo. Então, ele está bonito. Eles estão bonitos. Ele está gordo. Eles estão gordos. Entendeu? Concordância com a palavra menos. Concordância com menos. Palavra menos. Menos permanece sempre invariável, atuando como advérbio ou adjetivo. Não importa. Quando a palavra menos atua como advérbio ou como adjetivo, ela vai ser sempre invariável. Exemplo. Menos alegria. Não é menos alegria, não. É menos. Menos alegria. Menos medo. Mesmo no singular, menos continua assim. Menos pedido. Menos traição. Concordância com as palavras bastante, muito, pouco e meio. Essas palavras estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo quando possuem função de adjetivo. Como aqui. Comi meio pão. Então, pão é uma palavra do gênero masculino, então fica meio. Comi meia maçã. Maçã é uma palavra do gênero feminino, então fica meia. Bastantes pedidos. Pedidos está no plural, então aqui vai ficar bastantes. Muitos alunos. Alunos, uma palavra do gênero masculino, então muitos também vai ficar no gênero masculino, também no plural. E meninas, muitas meninas. Meninas, palavra do gênero feminino, então muitas também vai ficar no gênero feminino. Certo? Concordância com as palavras maioria, maior parte e metade. O verbo deve ser empregado na terceira pessoa do singular ou do plural. As duas formas são corretas, tá bom? Olha o exemplo. A maioria dos professores quer. Aqui está na terceira pessoa do singular. Ele quer. A maioria dos professores querem. Aqui está no plural, terceira pessoa do plural. A metade dos professores quer. Ou então, querem, conforme o caso, certo? Aí você pode empregar o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. As duas formas são corretas. Vou parar por aqui. Ainda tem mais alguns casos de concordância, mas eu creio que essas são as mais importantes. E se você ainda não inscreveu no meu canal, peço para inscrever, compartilhar, deixar o joinha, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula. E você que já é inscrito, continua compartilhando e assistindo às nossas aulas. Até a próxima aula.